Boa noite, pessoal. Alô, alô, Brasil. Eu sou o Gabriel Galdino, Developer Advocate da Conviso, e hoje estou aqui para trazer a palestra aí, para fazer a abertura da palestra da Thalita sobre criptografia, o tema aí essencial para quem quer desenvolver de forma segura. O título da palestra é Criptografia 101, e a ideia aqui é apresentar sobre a diferença de criptografia assimétrica para assimétrica, o que é hash, por que Base 64 não é criptografia, e outros tópicos relacionados ao tema. E nossa palestrante, como já comentei, é a Thalita Rodrigues. Tudo bem, Thalita? Tudo bem? Ela estuda criptografia há 9 anos, ela manja sobre o tema, estuda aí na USP, estudou na USP, hoje ela faz mestrado lá também, e trabalha com criptografia na Ocam. Um último recado antes de começar a palestra: quem está assistindo, aproveite para enviar suas perguntas aqui no chat do Gather, ou se você está ouvindo pelo YouTube, também pode mandar lá pelo chat, que no final a gente vai trazer essas perguntas para a Thalita respondê-las. E depois também dessa palestra, ela vai ficar ali na área de after, para que vocês possam trocar ideias, enfim, trazer outras questões mais presencial com ela ali no nosso mapa. É isso, agora é contigo, Thalita. Boa, obrigada. Oi, gente, tudo bom? Boa. Entendi. É aqui que eu passo o slide. Bom, eu vou falar um pouquinho do que eu fiz até aqui, né? O Gabriel falou que eu trabalho com isso, então o nome de quem trabalha com isso é meio que um palavrão. Nós somos chamados de criptógrafos, e eu trabalho com criptografia aplicada, então eu sou o que a gente chama de Applied Cryptographer, que é a ideia de você, enfim, pegar a criptografia e aplicar nos problemas, né? E não é só criar a criptografia por si só. A gente vai falar mais sobre isso. E o meu mestrado na USP é em Searchable Encryption, que é um tipo específico também de criptografia, que também a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Antes disso, eu tenho carreira em segurança da informação e tal, que são áreas muito correlacionadas, né? A criptografia, ela vem de data security e tal, para tentar sempre manter o dado seguro, né, em toda a sua existência, de todas as suas formas. Então, eu tenho um background bem forte em segurança da informação também. Bom, aqui como a gente está numa conferência que é mais voltada para desenvolvimento e a galera não necessariamente tem conhecimento de SEC, etc. Então a gente vai falar sobre várias coisinhas, mas a gente vai primeiro definir muitas coisas para que todo mundo aqui parta, né, da mesma base de conhecimento. Então, basicamente, a criptografia ela é a arte de esconder informação a olho nu. Eu não sei aqui quem é tão velho quanto eu, e quando eu estava na escola, a gente tinha um código para escrever coisas, que era a gente escrevia a letra ao contrário de cabeça para baixo, e todas as vogais eram a letra K com a quantidade de tracinhos em cima, que se referia à letra. Então, por exemplo, a letra A era o K com um tracinho em cima, a letra E era um K com 2 tracinhos em cima e tal. E a gente escrevia as coisas desse jeito. E isso é criptografia, isso é codificar uma mensagem de alguma forma, e como só eu e a outra pessoa sabemos dessa forma, só a gente consegue ler a mensagem, mas a informação está lá, e só que a olho nu ninguém consegue interpretar. O problema é que nós somos plantas com emoções complicadas, então a gente foi lá e complicou tudo isso ao longo da história da humanidade e criou vários algoritmos, que daí veio a computação, veio o poder computacional, que o poder computacional influencia muito a criptografia, né? E a gente foi cada vez mais montando estratégias para que as formas de esconder essa informação fossem mais elaboradas e parassem de se respaldar no como que funcionam os algoritmos de criptografia
e começasse a se respaldar em outras questões que a gente vai conversar. Então, para quem gosta disso, de conhecer um pouco de história, etc., a gente tem um livro chamado. Eu esqueci o nome, mas depois eu passo para vocês. Do Sigmund. Um livro só sobre a história de códigos. E ele vai falar lá do Império Romano, etc., de como eles mandavam mensagens codificadas naquela época. Muita gente já ouviu falar que, talvez, quando a gente fala sobre criptografia, da cifra de César, que é uma das primeiras cifras que a gente tem conhecimento e tal. Então, é realmente uma parada bem antes da computação, assim. Bom, e tá, o que eu tenho a ver com isso, né? E daí? Bom, hoje a gente já utiliza a criptografia em inúmeros lugares, né? Inclusive, é pauta de várias polêmicas na política e etc. Por quê? Porque quando você criptografa algo, você está restringindo o acesso àquela informação. Então, provavelmente, você já leu no seu WhatsApp, por exemplo, que o WhatsApp usa criptografia fim a fim, né? Ou end-to-end, para quem usa em inglês. Então, você está usando, quando você está mandando as mensagens no WhatsApp, se você usa o Telegram, o Signal, enfim, você está usando formas de criptografia. Quando você está acessando o sitezinho e você tem uma conexão HTTPS, você está usando criptografia. Quando tem aquele lockzinho, aquele cadeadinho verde do lado da URL do site, você está usando criptografia. Quando você autentica no seu banco, que ele te pede um token a mais, que é normalmente um número que está ou instalado no seu celular ou alguma coisa assim, você está usando criptografia. Então, a gente utiliza isso e ela é essencial no nosso dia a dia hoje para manter as suas informações seguras. Então, isso enquanto usuário, nós precisamos nos importar, mas enquanto desenvolvedores, né, não sei quantas pessoas aqui são desenvolvedores ou trabalham com desenvolvimento, quando nós estamos criando sistemas que transmitem dados, né, de clientes, etc., de dados, nós precisamos nos preocupar com como esse dado vai se manter seguro. Então, ter pelo menos alguma noção de segurança, de criptografia, etc., é responsabilidade com os dados dos nossos clientes. Né? Bom, e aí aqui a gente vai entrar um pouquinho agora em definição um pouquinho de termos, etc. Porque daí acho que fica mais fácil para vocês no dia a dia conseguir saber o que vocês precisam usar, sabe? Ou como até pedir ajuda. Acho que isso é muito importante também. Bom, primeiro a gente tem os encodes, os codificadores, etc. Codificadores nada mais são do que tradutores de uma linguagem para outra linguagem. Então, por exemplo, quando a gente usa o TF-8, né, que a gente está falando que a gente vai usar uma tabela específica para caracteres, isso é encoding. Né? Isso acontece muito na área de segurança, que existe um encode chamado Base64, que é basicamente uma tabela, que é essa tabelinha que a gente está vendo aqui, que está falando sobre qual que é o valor e qual que é o caractere que isso representa. E isso vai me gerar uma string que não é legível, né? Aqui do lado direito da minha ilustração. E eu não consigo ler a olho nu, mas se eu pegar isso aqui e passar pela minha tabela, eu sei qual que vai ser a informação. Então, encodes são tradutores, eles não garantem nenhum tipo de segurança, nenhum tipo de autenticidade da informação, nem da integridade da informação. Eles são simplesmente feitos para traduzir de um vocabulário para outro, de uma lista de caracteres para outra. O próximo termo que a gente vai falar é o hashing. Hashing são algoritmos que pegam uma informação e eles fazem alguma computação nessa informação. E isso gera
um código, uma string, enfim, um conglomerado de letras e números, e isso é o hashing daquela informação. Por que isso é interessante? O hash, ele não, a partir do momento que eu tenho o hash de algo, eu não consigo recuperar o que foi esse algo. Então, por exemplo, como que a gente deveria guardar senhas? A gente não deveria guardar senhas no banco de dados. A gente deveria guardar o hash dessas senhas ou alguma coisa assim, porque quando o usuário imputa a senha dele no sistema, eu deveria hashear essa senha que o usuário está me dando e comparar esse hash com o hash que eu tenho armazenado, para daí sim ver se aquela senha é a mesma. Por quê? Qual que é o interessante? A gente tem algoritmos que a gente chama de hashes criptográficos, que uma única entrada vai gerar uma única saída. Então a gente não vai ter colisão, que é o que a gente chama quando duas entradas vão gerar a mesma saída. Então, em algoritmos assim, a gente consegue garantir que eu hasheei a senha do meu usuário, por exemplo, e toda vez que o usuário colocar uma senha lá, eu sei que se eu hashear ela e for a senha certa, eu vou resultar na mesma coisa que está no meu banco de dados, por exemplo. Isso é amplamente usado em segurança para garantir que uma informação não foi alterada durante o seu transporte. Então, por exemplo, eu envio uma informação da minha API para o meu cliente e eu quero garantir que durante esse envio essa informação não teve nenhuma alteração, eu crio o hash dessa informação antes de enviar e envio o hash da minha informação junto com a minha informação, ou em canais separados, etc. E aí, lá no meu cliente, ele vai conseguir pegar essa informação, hashear e comparar o hash esses dois hashes para ver se essa informação não foi alterada ou não. Quem aqui baixa coisas que não são exatamente de trusted stores, tipo Apple Store, Android e tal, às vezes vocês vão ver quando vocês baixam algo, MD5, o hash desse algo. Porque o que ele está dizendo ali se você quiser pegar o que você baixou e hashear isso e comparar, você vai ver que o que você está baixando é o que eu compilei aqui nesse hash. Então a gente usa muito isso para garantir a integridade da informação, né? Que essa informação não foi alterada. As tags são aplicações de hashing dentro da criptografia, e aí normalmente a gente tem alguns algoritmos aqui, que é o CMEC, o HMEC, etc. A gente não vai entrar muito assim em como cada algoritmo funciona, nem nada, porque isso não é uma coisa que vocês precisam saber. Eu sou muito defensora, enquanto engenheira de segurança, que desenvolvedores não devem se preocupar com como exatamente as coisas em segurança funcionam. Vocês devem se preocupar em saber utilizar. Então, acho que é mais esse meu objetivo aqui. Então, tags esses hashes que a gente acopla junto à informação para garantir a integridade dela e de alguma outra informação também que a gente queira mandar junto. Não só do meu texto cifrado, por exemplo. Por exemplo, aqui a gente a gente poderia passar essa informação, esse documentinho aqui que a gente tem na imagem, a gente poderia cifrar ele com uma senha, né? E aí a gente geraria aí um texto cifrado e uma tag que garante a integridade desse texto cifrado. Boa, então aqui a gente vai falar sobre a cifração. Quando a gente fala sobre criptografia, né, quando as pessoas estão falando sobre criptografia, no geral, o que elas estão querendo dizer é cifração. Criptografia é esse mundo que engloba hashing, encoding, cifração e todas as outras formas de codificar mensagens. A cifração é essa que a gente usa chaves, que a gente usa os algoritmos para gerar uma mensagem cifrada. Então, eu tenho aqui a minha mensagem que eu quero criptografar,
encriptar, eu passo ela pelo meu algoritmo de cifração, eu uso a minha chavezinha verde aqui no algoritmo, e aí eu tenho esse meu documentozinho verdinho aqui, com criptografado. Esse documento aqui ninguém consegue ler, a não ser que eu tenha a chave para ler. E aí, para ler, eu passo ele pelo meu algoritmo de decriptografar ou decifração, e eu uso a mesma chave e aí eu vou ter a mensagem original. Isso é a cifração mais simples, mais pura, e etc. E é basicamente isso que a gente passa aqui. E aí, novamente, nós somos pessoas que complicamos as coisas porque a tecnologia evolve. Os atacantes são pessoas criativas, pessoas com muito tempo, e etc. E a gente vai criando outros mecanismos para lidar com isso. Então, a cifração, ela vai basicamente se dividir em dois grandes tipos. Um deles é a cifração simétrica e outro é a cifração assimétrica. Falando um pouco sobre assimétrica, é um pouquinho do que a gente já falou ali no slide anterior, que é a ênfase no uso da mesma chave para fazer tanto a operação de encriptação dos dados, que é o embaralhamento dos dados, deixar ele cifrado bonitinho, quanto a decifração desses dados, que é o desembaralhamento desses dados e tal. A gente vai usar a mesma chave para ambas as operações. Aqui a gente usa um dos algoritmos mais convencionais para isso é o AES. O AES ele tem perdão. O AES ele tem diferentes modos de operação, que é a forma com que o algoritmo funciona lá dentro. A gente não vai entrar muito disso, mas aqui são alguns dos modos recomendados. O modo AES GCM é um dos modos que a gente mais usa hoje em dia. Normalmente a gente está usando AES GCM ou Poly com SHA-20, que é um outro algoritmo simétrico também. Esse algoritmo aqui, o último, o AES com modo GCM, ele é um algoritmo que ele usa a estratégia de tagging que a gente falou há alguns slides atrás. Então, aqui no nosso desenho, além de criptografar os dados, ele também vai hastear esse dado e mandar junto o texto criptografado e a tag desses dados para que, a hora que o meu usuário decriptografe esses dados, ele consiga gerar uma tag desse dado e comparar para ver se ele de fato recebeu a mesma informação. Por quê? Porque atacantes são criativos, é possível a gente achar brechas e alterar os textos, e se você não tiver essa comparação, dependendo do seu cenário, é problemático. Então, isso é a cifração simétrica quando o uso é da mesma chave. Um ponto interessante de a gente falar aqui é que a criptografia simétrica ela é muito rápida dentro da arquitetura moderna dos computadores. Muitos processadores eles se adaptaram muito bem à criptografia simétrica, principalmente ao AES. Existem computadores que têm módulos específicos de computação de AES. Então, é muito rápido, é muito performático, a matemática por trás dele é muito simples para o computador lidar. Então, o que normalmente a gente faz é, para grandes quantidades de dados, a gente vai usar criptografia simétrica, porque é como o computador lida melhor, a gente gasta menos recursos, etc. Eu respondo as perguntas agora ou no final? Não sei. Tá bom, beleza, no final. Bom, eu tenho um pedido aqui, né? Que a gente fala sobre algoritmos que já foram quebrados. Um desses algoritmos é o 310, que é da família de criptografia simétrica. E esse algoritmo já foi quebrado há uns bons 15 anos, eu acho, entre 10 e 15 anos. E, infelizmente, ainda tem
muitos lugares que usam esse algoritmos ou até algoritmos piores. Então, caso vocês vejam aí no código de vocês, caso alguém sugira e etc e tal, vocês vão falar não, porque eu vi a palestra da Thalita e a Thalita falou que não é para usar. Tudo bem, pode jogar na minha conta, não tem problema. E porque é um algoritmo quebrado há muito tempo e eu não entendo por que as pessoas ainda usam e etc. Bom, agora a gente vai falar sobre a cifração assimétrica. Ela é a outra parte, né, da cifração, que basicamente é simetria de diferente. O que é? A gente usa duas chaves. Então, para criptografar, eu uso uma chave e eu só consigo decriptografar usando uma outra chave. Essas chaves, elas são geradas matematicamente e aí elas formam um par. E aí a gente tem a nossa chave pública e a nossa chave privada. Então, quando a gente está falando sobre usar a chave pública de uma API, eu preciso do certificado da API, eu preciso conectar e eu preciso do certificado do endpoint que eu vou conectar, e etc. No fundo, o que a gente está falando é eu preciso da chave pública dessa entidade com a qual eu quero me relacionar. O que acontece aqui se eu criptografo com a chave pública, eu só consigo decriptografar com a chave privada. E se eu criptografar com a chave privada, eu só consigo decriptografar com a chave pública. Então, né? E a nossa chave privada, ela é o grande ponto da criptografia. Tanto a chave simétrica quanto a chave privada da criptografia assimétrica, elas precisam ser guardadas a 7 chaves. Mas desculpa, a gente faz piadas muito ruins. E aí é onde está o grande ponto da criptografia e da segurança em si. Existem inúmeras implicações no fato de que a gente precisa garantir que essas chaves se permaneçam seguras, não mexidas, não, enfim, violadas de nenhuma forma. E aí essa é a grande complexidade aí dos sistemas criptográficos hoje em dia. Alguns algoritmos que a gente usa para criptografia assimétrica é RSA e Diffie-Hellman. Diffie-Hellman é um algoritmo extremamente bonito. Eu acho que talvez seja um dos algoritmos favoritos meus, assim. Hoje eu trabalho com um protocolo que é extremamente baseado em Diffie-Hellman, porque ele consegue estabelecer chaves, ele consegue estabelecer uma única chave para ambos os lados, sem trafegar essa chave. É muito incrível, ou em algum outro momento eu posso explicar mais sobre ele. Mas é muito, muito interessante. Então, a gente tem o RSA como o algoritmo mais usado para criptografia assimétrica. Só que o que acontece? A criptografia assimétrica ela é baseada no problema de fatoração. Quem aqui foi para a faculdade e estudou problemas NP, tô puxando, né? Mas é isso aí. Eu gostava muito dessa matéria de autômatos e etc. E aí a gente estudou problemas NP completo. Se você lembra alguma coisa disso, você lembra que o computador ele tem problema com achar fatores de números. Quanto maior o número, mais difícil é achar o fator dele. E o RSA se baseia muito nisso. Então, é muito custoso para o computador fazer a computação do RSA e etc. Então, o que acontece? A gente usa normalmente RSA para criptografar as chaves simétricas, é o que a gente chama de criptografia híbrida, que é quando eu uso a cifração assimétrica para criptografar a minha chave simétrica e assim conseguir enviar ela para outra parte de forma segura. Porque se eu estou usando a criptografia simétrica, certo? Que tem uma chave só, e eu estou criptografando aqui, e eu estou mandando o meu dado lá para o meu cliente, como é que eu mando essa chave? Se é a mesma chave, eu gerei uma chave aqui, criptografei o dado. Só que ele precisa dessa chave para decriptografar o dado. Eu vou lá, coloco dentro de envelope e bato na porta dele. Você pode fazer também, mas, né? Normalmente é assim que a banda toca.
Então, o que a gente faz é, a gente usa a criptografia assimétrica para criptografar a chave. Então, a gente pega a chave pública do meu cliente, criptografa essa chave simétrica e manda para ele. Porque como na criptografia assimétrica, o que a gente criptografa com a chave pública, só quem tem a chave privada vai conseguir ver o dado, então eu consigo criptografar minha chave simétrica e mandar tranquilamente. Então, esse modelo é um modelo amplamente utilizado, é uma das coisas que a gente mais usa, que é esse mix entre os dois tipos de cifração. Até porque, por exemplo, o RSA ele tem um limitador, que é a gente não pode usar mensagens maiores do que o tamanho da chave. Minha maior chave é de 4.000 e alguma coisa bytes. Então, é uma chave muito pequena para muitos cenários. Então, a gente usa normalmente esse esquema. Pô. E aí, falando um pouco mais da aplicação da criptografia no mundo moderno, a gente tem os certificados. Porque o que acontece? Bom, a gente tem lá a chave, eu gerei uma chave pública e eu falei para a galera, galera, a chave 123 é a minha chave pública e é isso aí. Quem quiser utilizar ela para criptografar mensagem para mim, manda bala. Só que qualquer pessoa pode dizer que sou eu e gerar uma chave pública dizendo essa é a chave da Thalita. E eu não tenho nenhuma forma de verificar se aquela chave é de fato a chave da Thalita. Tipo, eu achei lá no servidor, tá dizendo que é a chave da Thalita, mas o que eu faço? E aí foi que nasceu os certificados. O certificado é basicamente, sabe quando você vai no cartório? E aí você assina, gente, eu acho bizarro, uma instituição brasileira, eu acho incrível que funciona, mas você vai lá, tu assina um papel, e aí o cartório fala, essa assinatura pertence a essa pessoa. Eu garanto isso, eu certifico que essa assinatura pertence a essa pessoa. E é isso que o certificado faz. A gente tem uma entidade certificadora que certifica que a minha chave pertence a mim, que tem aquela validade e etc. E tal. Normalmente a gente paga caro por isso, né? A gente paga por esses certificados. Quem aí usa, enfim, tem muita gente que precisa de certificado, muita gente usa Let's Encrypt, por exemplo, e tal. Porque é isso, é uma unidade, é uma entidade falando que aquela chave pública pertence àquele usuário e a gente confia nessa entidade para dizer isso. E é isso aí, falei da parte do cartório. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre criptografia fim a fim, que é um tipo de uso da criptografia que a gente aplica bastante em envios de mensagem. Então, né, se você usa o WhatsApp, você já viu aquela mensagem falando, nós usamos criptografia fim a fim. Teve até uma certa polêmica nisso, quando foi aplicado, etc. O que é isso, né? Então, que de acho a gente está falando aqui? Significa que a minha criptografia, o meu dado, ele só vai ser decriptografado no destino final, né, no destinatário real da mensagem. Então, quando eu mando uma mensagem do meu celular para outra pessoa, essa mensagem vai correr por um monte de router, por um monte de computador, por um monte de database, pode ficar armazenado em algum lugar lá da meta, nananana, mas só a pessoa para quem eu enviei que de fato vai conseguir ler a mensagem que eu mandei. Agora, a gente não está falando aqui sobre
metadados sobre nenhuma outra mensagem, sobre nenhum outro dado acoplado. Então, muito se fala sobre, será mesmo que o WhatsApp usa criptografia fim a fim? Será mesmo, né, que eles implementaram o mesmo protocolo do Signal, etc e tal? Porque, quando eu mando uma mensagem sobre tal coisa, eu começo a ver ads e etc e tal. Existe muita correlação que a gente consegue fazer apenas com metadados, que a gente não precisa saber o conteúdo da mensagem em si. Então, existe muito trabalho nisso, e não necessariamente em ver o conteúdo da mensagem, mas ver os metadados dessa mensagem, a correlação, de o lugar em que você enviou uma mensagem, sabe? Tipo, a frequência com que você está enviando e tal. Existem inúmeros metadados ou dados periféricos que eu consigo usar, que não precisa ser necessariamente mensagem. Então, a criptografia fim a fim, ela é quando eu não decriptografo ela em nenhum servidor, em nenhum lugar, apenas no destino final. Um outro grande uso da criptografia é em armazenamento. Então, se você trabalha com, por exemplo, o AWS e usa buckets, você vai ter a opção lá de criptografar o bucket a hora que você criar ele. O que isso quer dizer, por exemplo, é que enquanto o meu dado está em repouso, o que é um dado em repouso? É um dado quando ele não está sendo utilizado, né? Não está sendo acessado e etc. Eu vou manter o dado criptografado. A partir do momento que a minha aplicação acessa aquele dado no banco de dados, eu decriptografo e passo para minha aplicação o texto às claras, né? E esse é talvez um dos usos mais comuns, mais antigos de criptografia, mas pode ser uma operação custosa, porque existem inúmeras estratégias, né? Eu posso criptografar o banco inteiro, eu posso, se a gente está falando de um banco tabular, eu posso criptografar uma tabela, se eu posso criptografar um tipo de dado, eu posso criptografar um node do banco de dados, enfim. Mas, no geral, podem ser operações muito custosas se eu criptografar o banco de dados inteiro e cada hora que eu tiver que acessar uma informação, eu tiver que decriptografar, etc. Então, tem inúmeras estratégias que a gente acaba aplicando aqui para que a gente consiga armazenar o dado criptografado e não encareça essa solução. Boa. Então, antes de entrar aqui, eu acho que isso é o que a gente usa hoje em dia, criptografia. Então, a gente usa muito certificado, a gente usa muito criptografia durante a transmissão, né? Então, existem muitos protocolos, como o protocolo que eu trabalho hoje em dia, que é o Noise Protocol, que ele vai tentar tentar estabelecer uma conexão entre duas aplicações. Então, imagina como se fosse uma VPN, só que na camada de aplicação, né? VPN é na camada de rede, mas na camada de aplicação. Então, eu, enquanto minha aplicação, vou fazer uma chamada para uma outra aplicação, né? Para um outro endpoint, e se eu utilizo o Noise Protocol, durante essa chamada, eu vou garantir que tudo que está sendo trafegado ali do meu endpoint da minha aplicação para o endpoint da outra aplicação está criptografado, porque ele estabelece um túnel, né, uma comunicação segura ali. Então, a gente usa a criptografia hoje para isso, para esses tipos de protocolos de comunicação e de transporte de dados, para armazenamento, e a criptografia fim a fim para mensagens e etc. Mas a criptografia fim a fim, diferente da criptografia de transporte, é que a criptografia fim a fim ela não se preocupa com a segurança do meio que está sendo enviado, porque o dado já foi criptografado na sua origem. Então, eu já estou mandando um dado criptografado, eu não preciso me preocupar com a segurança do meio. A criptografia em transporte, ela vai se preocupar com a segurança do transporte e não com a criptografia do dado em si. O dado vai estar sendo trafegado às claras. Então,
por exemplo, se você usa Kafka e você usa muitas mensagens, né, você recebe muitas mensagens, etc., você tem um stream de informação muito alto. Criptografar cada mensagem pode ser custoso. Então, se a gente conseguir estabelecer uma conexão segura entre o consumer, o producer e o consumer, por exemplo, a gente talvez não precise se preocupar com a criptografia da mensagem do Kafka, por exemplo, ou enfim. Então, existem inúmeras aplicações aqui. Legal. Eu vou falar um pouquinho agora sobre as coisas que estão para o futuro, ou, como eu disse aqui, estão logo ali na esquina da criptografia. Bom, aqui a gente vai entrar num mundo que talvez nem todo mundo gosta, que talvez nem todo mundo confia, que é o mundo da computação distribuída, e aí alguém vai gritar aí blockchain e etc. Mas sim, gente, preciso dizer para vocês, eu acredito extremamente que o futuro ele é distribuído, talvez não necessariamente com algo que precise de tanta verificação quanto os chain of trust do blockchain, etc. e tal, mas o futuro, ele cada vez mais as pesquisas e tudo mais caminha-se para um futuro onde a gente tira o poder de unidades certificadoras, a gente tira o poder aí eu estou sendo meio comunista já aqui, né, mas é isso aí, a gente tira o poder de grandes entidades e a gente distribui o poder para a rede, né? A gente pulveriza esse poder de alguma forma. Então, multiparty computation, por exemplo, é isso. Multiparty computation é protocolos em que aí eu consigo afirmar que eu tenho algo para você, sem precisar te mostrar que eu tenho o valor da minha informação e sem você precisar perguntar para um third party. Então, por exemplo, se eu quero te dizer que eu tenho mais dinheiro que você, ou você pergunta para o meu banco, né? Será que ela tem mais dinheiro do que eu? E meu banco, enquanto entidade certificadora daquela informação, vai dizer sim, ela tem ou não tem, porque o banco detém essa informação sobre mim. Com o Multiparty Computation, eu consigo te dizer que eu tenho mais dinheiro do que você, sem precisar de um banco falando que isso é verdade. Então, são protocolos que usam os algoritmos que a gente já conversou, criptografia simétrica, criptografia assimétrica, diferentes outros tipos de computação em criptografia para atestar isso, para garantir a validade daquela informação. Zero Knowledge Proofs é muito usado, muito usado em Web3, em aplicações com blockchain e etc., que é a habilidade de eu provar que eu tenho algo sem te mostrar esse algo. Então, no Multiparty Computation, a gente vai ter vários lugares computando coisas para chegar na mesma informação, e sem eu precisar sem eu precisar dizer para você a minha informação, a gente vai computar e chegar no mesmo resultado. No Zero Knowledge Proof, eu consigo te enviar uma informação e essa informação, ela prova que eu tenho algo, sem te mostrar o meu algo. Então, é uma série de coisas matemáticas muito bonitas de se verem. Para quem gosta, eu recomendo estudar os algoritmos, porque matematicamente falando é bem bonito. Mas é isso, eu compartilho com você uma informação e essa informação atesta que eu tenho o que você quer saber se eu tenho ou não. Já são coisas, acho que Zero Knowledge Proof são os mais amplamente usados hoje. Multiparty Computation é algo que a gente está vendo, começando agora. Tem muita coisa acontecendo de Multiparty Computation para autenticação, para login e etc. A gente tem visto bastante isso. Boa. Aí agora eu vou entrar em duas criptografias, bem rapidinho para dar tempo de responder as perguntinhas.
que são as criptografias que eu acho que são o que muda de fato a forma com que a gente fala sobre segurança de dados. Quando eu estava na faculdade, já faz mais tempo do que eu gostaria que fizesse, a gente foi bem quando a computação em nuvem explodiu, assim. E era um grande open question, o que ia acontecer com os dados que estavam na nuvem, sabe? Tipo, qual que é a segurança disso? Consigo manter tudo isso criptografado, etc e tal. E ao longo disso foi se evoluindo alguma das coisas, uma delas é, o Searchable Encryption, que é a minha área de pesquisa, que e se eu conseguisse iterar no meu texto cifrado? Se eu conseguisse buscar as coisas no meu texto? Imagina um Google e eu digito lá o que eu quero pesquisar, só que toda a base de pesquisa do Google está cifrada. Ele não sabe o que está escrito lá. Ele simplesmente tem a habilidade de pesquisar no banco de dados cifrado dele e me retornar onde tem a informação que eu quero, sem ter conhecimento de toda a informação. Então, é isso que Searchable Encryption busca fazer. A gente vai criptografar a mensagem ali e essa mensagem ela vai gerar um index, né, o que a gente chama de index, seria basicamente eu apontando que esta informação está contida neste lugar, neste arquivo, e etc e tal. Só que esse index, a gente consegue construir ele de uma forma que ele ainda assim não revele ou revele muito pouco sobre o conteúdo armazenado, né? Isso a gente já vê alguns produtos no mercado, mas isso é um tema de pesquisa ainda, porque existem muitas implicações de segurança, principalmente em como a gente faz essa query de busca e como a gente cria esse index também. Então, existem diferentes tipos de estratégia. Dependendo da estratégia, ela revela muita informação sobre o que está criptografado. E aí, se eu revelo muita informação, não está me adiantando nada manter o texto criptografado. A outra é a Homomorphic Encryption. A Homomorphic Encryption é uma das criptografias mais bonitas que tem também, e que é sobre eu chamo ela de evolução de Searchable Encryption, porque para além de buscar. E se eu conseguisse computar o texto cifrado? Então, eu fiz um desenho aqui que talvez esteja muito pequeno, mas queria explicar. Eu criptografo um dado, então eu criptografo dois números, eu criptografo 1 e 2. E eu mando esses números criptografados para minha API. E eu falo para minha API, soma esses dois números. Só que a minha API ela não sabe o que são esses dois números, ela só recebeu os dois textos cifrados. Ela opera esses dois textos, ela soma esses dois textos e ela me retorna os meus dois textos cifrados e o resultado dessa operação em cima da informação cifrada. Em nenhum momento ela descobre os dados com os quais ela está operando, mas ela consegue chegar num resultado e que só quem vai ver esse resultado sou eu, que quando eu recebo, eu decriptografo esse resultado. Isso é a criptografia homomórfica, que é a habilidade de você fazer diferentes computações em cima do texto cifrado, o resultado cifrado, e só quem detém a chave consegue saber o resultado daquela computação. Uma aplicação muito bonita do homomorfismo é quando a gente tem Data Analytics Tools. Então, tipo, a gente tem ferramentas de análise de dados que vão pegar quantidades massivas de dados e fazer censo daquilo e etc e tal. Se a gente conseguisse, né, se a gente conseguir evoluir com o homomorfismo, a gente vai conseguir mandar essa quantidade massiva de dados para as ferramentas com os dados criptografados. E eles vão conseguir fazer censo disso e mandar para a gente o censo disso sem saber nada.
só simplesmente operando em cima desses dados. Existem já algumas bibliotecas que tentam fazer isso. Hoje, o Homomorphic Encryption tem muitos problemas de performance, então a gente tem os nossos maiores esforços perante a isso para otimizar a criptografia homomórfica. E aí a gente vai falar sobre o de fato futuro da criptografia, que é a criptografia pós-quântica e os ambientes de dado em uso totalmente criptografados, que é esses ambientes, como eu comentei, de ferramentas de análise de dados, onde todos os dados estão criptografados e ainda assim eu consigo operar em cima deles. Isso seria um fully encrypted data in use. Esses sistemas, se, quando possíveis, eles vão cortar muitas barreiras, muitas das camadas de segurança que a gente tem que aplicar hoje não vão ser necessárias mais se a gente conseguir isso. A criptografia pós-quântica, ela é uma realidade. Existe uma entidade que é o NIST, que é uma entidade americana que ele abre uma competição para entender quais são os algoritmos de um certo tipo de criptografia que vão ser usados. A competição para os algoritmos de criptografia pós-quântica está acontecendo desde 2016, se eu não me engano, e a gente já chegou em finalistas muito próximos de finalistas e etc. O que acontece é que o computador quântico ele tem muito mais poder de processamento do que os computadores clássicos. E a gente conversou aqui que o RSA, por exemplo, se baseia em problemas NP completo, que são problemas difíceis para o computador clássico resolver. A computação pós-quântica, ela vai resolver esses problemas muito mais rápido. Mas não é o alvoroço que todo mundo fala. Não é uma parada de tipo assim, eu demorava a idade do universo para conseguir quebrar essa chave aqui em força bruta. A hora que eu conseguir abrir uma instância da AWS em computação quântica, eu vou quebrar em 5 minutos. Não é exatamente assim. Vai demorar em uns meses, sabe? Dependendo de chaves mais fortes, de algoritmos mais fortes, etc. Demora meses e até alguns anos para quebrar, mesmo com criptografia, com computação quântica. Então, não é essa festa do caqui que a galera fala, mas é urgente. A gente tem alguns papers já, algumas fórmulas indicando para a gente quando é o estágio ideal para que empresas migrem para algoritmos pós-quânticos. Tem já a competição do nicho acontecendo, né, algoritmos já sendo implementados e etc. Então, esse movimento está acontecendo e ele vai acontecer com muito mais força na próxima década. É porque a ideia sempre é você atualiza antes de conseguir o acesso à tecnologia. Então, mesmo que aquilo, né? A minha opinião, e mais R$ 5 você compra um café, mas para mim a gente não vai ter computadores quânticos em casa, a gente vai ter acesso a eles por instâncias, né? Pela nuvem, etc. Esse com certeza vai ser os primeiros acessos aí. E claro, a computação quântica ainda tem muito, muito, muito a ser desenvolvido até que a gente consiga acessar ela de forma mais mundana, né? E mega rápido antes das perguntas, aqui a gente tem alguns erros comuns que eu queria só passar rapidão. Algoritmos que a gente não recomenda mais, SHA-1, que é um algoritmo de hashing, toda a família de MD, MD3, MD5, whatever, toda a família MD não. Algoritmos 10 e triple 10 também não, e o modo ECB do AES, que foi um modo já quebrado há algum tempo. Toda chave privada, mantenha ela privada, use mecanismos para garantir que só quem precisa acessar ela, acesse ela, e nunca, jamais, em nenhuma hipótese, tente implementar sua própria criptografia. Sempre usa bibliotecas open source, ferramentas auditadas e etc. Boa. Aí agora eu vou para as perguntas, né? Eu só leio aqui e respondo?
Ah, você vai voltar. Opa, voltei. Em os últimos minutos aqui. Bom, incrível, sempre, né, elogio, assim, acho que é a terceira vez que eu escuto sua palestra, acho que é muito bom ouvir você falando sobre criptografia, porque é um tema tão complexo, você consegue trazer de forma tão didática, acessível, enfim, só os parabéns aqui. E, claro, com tanta gente que entendeu, a gente tem muitas perguntas, então, tem várias aqui que são mais as finais, que falam sobre computação quântica, então se você puder só ver essa primeira aqui, ó, que é o Ivan, ele diz, esse é o mesmo modelo de que usamos quando assinamos algo digital e podemos validar a autenticidade dele? A gente estava falando sobre assinatura de chaves nessa hora? Se Eu acho sim, que é. sim, foi mais no É, começo. isso. Então, quando a gente tem um certificado e a gente vai fazer a assinatura de um documento e a gente precisa usar um certificado para isso, é a mesma coisa que a gente está fazendo. DocSign, etc. e tal, é a mesma coisa que a gente está fazendo. A gente está usando a nossa chave para Boa. autenticar algo. Aqui também do Matheus, ele falou assim: você disse que não pode haver dois hashes iguais. Se eu coloco uma senha 1, 2, 3, 4, 5, 6 e outra pessoa também, ela vai gerar hashes diferentes por conta do salt, por exemplo. Mas na hora de autenticar e verificar se está correta, como ele valida de forma correta? Bom, eu espero que você armazene o hash e o usuário pertencente àquele hash, né? Aí tem esse ponto. Então, eu tenho o usuário hash e eu tenho o salt, ele não é uma informação privada, você não precisa manter ele privado. Então, por exemplo, se você tem um usuário que, quando você hasheou, você usou um salt, você pode armazenar esse salt suave e quando você fizer o hashing da senha que ele está imputando, você pega o salt que foi utilizado, usa de novo e compara aí para ver. Mas você precisa garantir que o hash daquela senha no seu banco de dados esteja atrelado ao usuário ou alguma referência do usuário de alguma forma. Legal. Ó, do Vitor Nunes. Computação quântica usada para quebra de criptografia ainda é uma realidade distante? Qual impacto você vê com a adoção dessa nova tecnologia? Acho que é um pouco do que a gente comentou, né? Vai ser uma realidade, é uma realidade hoje no mundo de pesquisa, mas mesmo no mundo de pesquisa, o acesso a computadores quânticos ainda é restrito, né? Então, sim, é uma coisa estudada, etc., mas até que nós tenhamos cenários reais de ataques sendo performados utilizando computação quântica, a gente ainda tem um tempo, né? Não é, sei lá, 50 anos, mas, pô, eu acho aí alguma coisa no final dessa década, a gente já vai estar vendo alguma coisa. Boa. Agora indo aqui para algumas minhas, né? Primeiro, por que esses algoritmos quebrados, eles continuam sendo usados por desenvolvedores? Falta de conhecimento, eu acho que é um dos grandes pontos. Se eu tenho algo que já está ali e funciona, por que eu vou mudar, sabe? Então, tem muita empresa que não tem área de segurança, tem muita empresa que dá área de segurança, não tem ninguém que sabe criptografia. É a maior realidade, né? Então, é usado por falta de informação e porque, às vezes, é muito custoso mudar os algoritmos, né? E se você não tem tempo, Sim, tem budget, vai deixando. sim, por isso essa discussão é muito importante, né? Isso é o que a gente fala de conscientização sobre segurança de aplicação. E aí a minha outra pergunta é como que, tá, agora que eu sei que é importante, como que eu faço para aprender mais sobre criptografia? E aí quais são as suas indicações de recursos, materiais, enfim, com foco em desenvolvedores, já que é um tema que é muito mais discutido em segurança, e aí a gente, né, sente falta às vezes ali na área de desenvolvimento. Boa. Eu tenho dois livros que eu gosto bastante. Um é o Serious Cryptography. Eu posso depois mandar o link em algum lugar. O livro dos códigos, que é o livro que eu tinha esquecido o título no começo, que é um livro que vai falar mais historicamente, mas vai te dar um pouquinho do entendimento sobre o que é criptografia. E um livro que eu uso muito, que ele está inclusive aqui na minha mesa, é o Real World Cryptography. É um livro escrito por um criptógrafo, só que ele é engenheiro também. Então, ele sabe muito bem das dores de desenvolvimento. Então, é um livro que tem vários desenhinhos. É muito bom. Eu uso ele no meu dia a dia, assim, porque é muito menos denso e tal. E é muito mais
ao ponto do que você precisa ler. O site do NIST também. A gente tem em criptografia tipo um Stack Overflow de criptografia. E tem muita coisa errada lá. Então, eu diria para vocês, vão no NIST. NIST tem vários documentos, etc e tal. São os melhores lugares. Boa, perfeito. Realmente, encontrar documentação é melhor do que em fóruns, enfim. Mas quando a gente fala de segurança, que é algo muito importante. Bom, Thalita, obrigado mais uma vez aí por sua palestra e também por vocês, né, aqui, por estarem acompanhando né, essa conversa. E espero aí vocês nas próximas palestras e também aproveitem para poderem coletar os selos, o mapa, enfim. Muito obrigado mais uma vez, pessoal. Tchau, tchau, Thalita. Obrigada, gente. Tchau, tchau.